grande Tito Gering, nosso colega de graduação, que tinha um grande parceiro, que é o professor Pedro Schaff, sempre juntos, né? É, uma parceria muito boa de duas pessoas muito inteligentes, e o Tito que fez doutorado na Alemanha, trabalhou na Embrapa, atualmente, né, trabalha como pesquisador também na Alemanha, e é muito legal conversar contigo, Tito, é uma grande honra, e eu tenho certeza que tu tens muito a mostrar, né, da tua experiência para os alunos e para aqueles que querem fazer engenharia sanitária e ambiental. É, é uma grande honra fazer essa conversa com o Tito e também para falar um pouquinho sobre qualidade da água, né, tratamento de efluentes também, que o Tito é especialista e tem essa experiência no exterior. Então, Tito, muito obrigado pelo tempo que tu reservou para conversar comigo. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado mesmo, assim, é muito bom. Agora já faz mais de 10 anos, né, que saí do ano de graduação, já faz bastante tempo, mas é muito bom poder participar de algum jeito, né? Mesmo que seja assim agora à distância, né? Então, fico bem feliz mesmo. Então, eu tentei preparar aqui um material, aqui assim, alguns slides, uma coisa bem por cima, assim, não bem por cima, para o que eu acho que é uma perspectiva, pelo menos minha, pessoal, do que a engenharia sanitária e ambiental tem muito a oferecer, né? Nesse caso, como pode ver o título da apresentação, é recuperação de energias e nutrientes de resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos implícito aqui desde o esgoto, efluente, mas também a questão de resíduos sólidos residenciais, o que a gente tem ali tudo que seria o lixo que sobra de cascas e tudo que a gente tem, mas também da agroindústria, né? Então, isso tudo num grande pacote. E, nesse caso, claro que a engenharia sanitária ambiental é um pouco mais focada no perímetro urbano, mas acho que, do princípio do processo, eu acho que não tem mais uma linha muito clara, né, do processo em si, de qual tecnologia pode usar, né, tem uma questão um pouco flexível. Então, a primeira questão aqui que eu ponho é os recursos indo pelo ralo, né, então essa perspectiva que eu quero falar é mais ou menos assim, né, a gente tem, por exemplo, aqui uma pessoa, digamos assim, uma pessoa média, comum, em qualquer lugar do mundo, agora não importa muito, se alimentando, ela se alimenta, ela tem novas células velhas se vão embora, algumas coisas ela nem utiliza no metabolismo dela, mas o que acontece também é que essa pessoa, quando é um adulto, fica mais ou menos, ela não muda muito mais de peso, muda muito na área, então basicamente o que entra de fósforo, por exemplo, aqui são exemplos fósforo e nitrogênio, acaba saindo também. E também uma parte de matéria orgânica não é completamente degradada, então, digamos, aquela energia, por exemplo, de uma cenoura, que foi energia que o sol deu numa planta, que foi via fotossíntese, foi armazenada na forma de um açúcar, você comeu, uma parte não foi e sai. Então, isso tudo está indo. Se a gente pensar no nutriente, no fósforo, que são assim, os grandes macronutrientes, né, são referências, a gente tem 4 quilos de nitrogênio por pessoa e por ano, meio quilo de fósforo por pessoa e por ano, que vão, aqui eu falei pelo ralo, mas talvez pelo cano, pela canalização, e a gente espera, né, aqui para uma estação de esgoto, mas isso, de qualquer forma, saiu. E agora, se a gente pensa numa perspectiva global, né, numa estimativa um cálculo bem por cima, mas assim, estimam-se que 80% do nitrogênio que agora que a gente está na nossa célula, no nosso corpo, ele veio desse processo do Haber-Bosch, que é um processo para fixar o nitrogênio da atmosfera, né, que a gente sabe, a gente tem maior componente da nossa atmosfera, Leonardo garantir, né, é o nitrogênio. Você faz um processo químico para transformar esse nitrogênio em amônia. E aí você tem o quê? Você tem um fertilizante. Só que, além disso, além da energia que você precisa, que esse processo é altas temperaturas, pressão alta, precisa também de um gás de hidrogênio. E isso vem de gás natural. E somando tudo, você tem uma estimativa de 2% da energia global, energia primária mesmo, né, e 5% do gás natural global vai para esse processo. Então, e esse processo depois acaba indo para estação de esgoto, e se você tiver, por exemplo, um sistema de lousa ativados, você gasta ainda mais energia de oxigênio, oxigenar, para eliminar e transformar o nitrogênio em nitrogênio elementar, o N2, lá de cima da esquerda. Então,
essa é a questão do nitrogênio. E mais complicado ainda, eu considero a questão do fósforo, porque o fósforo é um recurso que nem o petróleo, é um recurso ele é não renovável e a gente tem através da extração. Então, o fósforo é extraído de boa parte de rochas e minerais que são ricos em fósforos. A gente usa eles como fertilizante, também usa em produtos como pasta de dente, produtos de limpeza, sabão, e esse fósforo, depois que ele é usado, depois que ele é do solo, ele acaba indo para algum corpo hídrico, no geral ele acaba indo para os oceanos, sedimentando lá no fundo. É claro que uma hora ele vai virar rocha de novo, então a gente pode usar ele, mas esse processo é um processo de milhões de anos, então não é bem a gente mesmo que vai usar. Então, nessa perspectiva, ele é um ciclo não completo, né? Ele é um ciclo aberto. Aqui tem uma escala de 27 ou quase 28 milhões de toneladas de fósforos foram extraídas em 2015. E a tendência que a gente vê aqui nesse slide, a figura aqui da esquerda, é que está subindo. O consumo de fósforo foi aumentando. Aquela queda no consumo global, na verdade, aquilo é o colapso da União Soviética, então a gente vê quando diminui a demanda por fertilizantes, mas está subindo muito. Então, a pergunta aqui, vai ter o pico do fósforo? Porque é aquela questão do pico do petróleo, que agora chega um ponto que você não consegue, a demanda, você não consegue mais aumentar a oferta, né? Então a demanda é maior. Então, é um problema que pode acontecer, e a gente tem essa estimativa, alguns falam em 80 anos, outros em 100 anos, outros em 400 anos, mas a perspectiva vai acabar. E não é só isso, o fósforo também ele é um recurso que ele é extraído por alguns países só, é uma questão estratégica internacional, e a qualidade do fósforo, cada vez que a gente vai cavando, digamos, mais fundo, no geral tende a estar piorando. Tem mais metais pesados, tem mais muitas coisas que a gente não quer saber, que tem lá, como por exemplo, um elemento que se encontra muito próximo de fósforo é o urânio. Então, é um problema sério. E a gente viu que a gente é um grande consumidor de fósforo e a gente joga esse fósforo pelo esgoto, né? Mas a gente não é inédito aqui de perceber essa problemática do fósforo. Aqui tem um artigo muito legal que está citado ali, tem um link dele, que dá para achar um artigo que dá para ler, da questão do ciclo do fósforo. Ele pegou uma citação do Aldous Huxley, 1928, então parece completar 100 anos. Ele faz, na verdade, é um romance, é um diálogo, e uma pessoa fala, então, vocês acham que é uma sociedade tão avançada, tão evoluída, mas vocês pegam fósforo, petróleo, carvão, vocês desperdiçam eles, vocês não usam eles, e uma hora eles vão acabar. Então, ele já tinha essa consciência, né? O Asimov, se a gente for ver aqui, é bem interessante, que já vai chegar perto de 50 anos, ele falou que a gente pode trocar a energia nuclear por carvão, o plástico, né, ele já pensou no plástico pela madeira, ele já pensou na questão do consumo de carne, trocar por outros tipos de proteína, tudo já estava... E ele também fala, mas ele fala do fósforo. O fósforo não tem um substituto. Ele até fala aqui do isolamento e da simpatia, do contato, né, também nesse momento atual de distanciamento social, é bem atual, mas é mais uma coincidência, talvez, né? Mas eu digo assim, a questão é que o problema já vai vindo há muito tempo, mas agora acho que chegou já muito no ponto crítico. Por isso eu separei nessa primeira sessão um último slide que eu acho muito legal, é um slide desse autor Gumbo, 2005 já, e ele foi retrabalhado por esses outros autores agora, mas ele mostra uma perspectiva do saneamento numa questão histórica, né, bem dos primórdios de 3.000 antes de Cristo, aqui até o ponto atual que nós estamos. Não dá para ir em detalhe em tudo, a gente tem um tempo curto, também só quero dar uma perspectiva, então eu vou focar naquele círculo lá dentro, nesse vermelho. A gente pode ver que o primeiro que começa é a produção de alimentos. Então as pessoas perceberam empiricamente, quando a gente joga o esgoto, os nossos dejetos de animais e de pessoas na terra, a terra fica mais produtiva. Então, vamos fazer isso. Até que chega um ponto que as cidades vão ficando cada vez mais concentradas, também é o surgimento da engenharia sanitária, né, mais ou menos, que são aquele, eu diria talvez do nosso entendimento de engenharia sanitária, que tem as epidemias de cólera, que foi na verdade, em Londres, que foi a primeira investigação, e agora acho que com a questão epidemiológica em voga, acho que muitas pessoas já ouviram isso, né, que foram tentar identificar onde começou a contaminação de cólera, eles foram identificando os pontos de água e tratando com cloro. Mas nesse momento viu que, a gente precisa tratar o esgoto, pelo menos jogar o esgoto bem longe da nossa cidade, põe para o rio primeiro, né.
E aí começou um outro período que a gente falou, a gente precisa cuidar dos corpos hídricos, não tem condições, tem eutrofização, a qualidade está piorando muito, os rios estão numa situação insuportável, então vamos começar a tratar esse esgoto. Claro que agora isso aqui é uma visão, mesmo em alguns lugares do mundo, não é uniforme para o mundo inteiro, não é o ponto, mas, digamos assim, as perspectivas tecnológicas, onde elas foram, então, o avanço tecnológico, então, aqui tem vários sistemas nessa hélice verde que foram surgindo para atender essa demanda da hélice verde, ou do círculo vermelho ali. O ponto que chega agora, e também essas linhas são, a gente nunca vai poder dizer a linha exatamente onde né? É uma coisa um pouco tênue, então vai talvez determinar, mas a questão da reciclagem de nutrientes e também da reciclagem de energia, a gente vê isso que a gente está indo é um recurso, a gente tem que pegar tudo que está lá e reutilizar. Então, essa é uma perspectiva que eu achei interessante, como eu disse, não dá para falar, acho que 50 minutos, 1 hora só sobre esse slide aqui, porque tem muitos pontos interessantes, mas a perspectiva grande, geral, é que a gente vai mudando o foco do por que a gente faz o que a gente faz, né? Por que a gente trata esgoto, por que a gente tem um resíduo. Então, essa foi minha primeira, digamos assim, sessão aqui, o primeiro momento que eu quis falar. Aí, um segundo momento, é uma coisa que foi no nosso grupo de trabalho aqui sempre muito presente, foi a produção de metano, a recuperação de energia contínua e resíduos orgânicos, que também foi muito do que eu fiz no meu doutorado aqui, foi uma linha de pesquisa que já tinha muito tempo, então, essa questão, não, a gente tem resíduos orgânicos, como eu falei, essas moléculas, elas são moléculas grandes, complexas, e elas armazenam energia ainda. E quando a gente tem um sistema anaeróbio, digamos, sem oxigênio, a gente pode recuperar essa energia na forma desse gás metano. Isso não é novo. O sistema também não é, digamos, uma tecnologia propriamente dita, no sentido de o metano já é um processo natural. Provavelmente é um dos primeiros processos biológicos que existiram, né, evolutivamente, vendo essa utilização a produção de metano é um processo provavelmente de bilhões de anos já. Então, o que acontece hoje em dia é que a gente tem sistemas aeróbios, né, que são graças à fotossíntese, então eles utilizam o CO2 da atmosfera, fixam essa matéria, então, novamente, essa energia do sol está fixada numa matéria orgânica, a gente come isso, outros animais comem, se alimentam, e isso acaba indo, por exemplo, num ambiente natural, a matéria vai se decompondo no fundo, e lá, sem oxigênio, esses processos anaeróbicos, que geram metano. E, atualmente, uma estimativa é que 2% do carbono fixado pela fotossíntese vira metano. E essas comunidades complexas têm aqui uma imagem microscópica, assim, mais ou menos assim, que são esses micro-organismos que fazem esse processo, né? O que acontece é que com a gente, digamos, humanidade, as atividades antropogênicas, a gente produz muito metano também, direto ou indiretamente. Aqui, se a gente for ver a figura de grandeza, a ordem de grandeza da produção antropogênica de metano é o tanto quanto a produção, digamos, dos ambientes naturais, ou se não até maior. O que acontece é que o metano está acumulando na atmosfera. Lá vem, o metano, ele é um gás de efeito estufa, a contribuição dele para o efeito estufa é de 20 a 30 vezes, correto? Não, do CO2, né? Então tem esse efeito ainda. A gente pensar que, nem eu falei, o metano, no processo de degradação anaeróbia, não vou entrar em detalhe aqui, mas ele é um processo que ocorre com pouca energia, diferente de um sistema que tem oxigênio, que lá o oxigênio é muita energia, que nem a gente respira, quando a gente corre, a gente respira mais, para ter essa energia, realizar o metabolismo, a quebra das cadeias, o açúcar no corpo, então, mas quando a gente não tem isso no processo anaeróbio, são processos mais lentos, e eles acabam com esse produto final, que é o metano, que ainda tem muita energia, um carbono, 4 hidrogênios, e quando isso é quebrado, oxidado, libera muita energia. Então, a gente poderia usar esse metano no motor de combustão e aproveitar essa energia. Então, cada tonelada de metano jogada na atmosfera fora a nossa questão climática, né? E é um desperdício de energia que a gente não aproveitou. Então, aqui é um conceito bem
bem simples, assim, mas é um pouco a gente pensar numa área urbana, numa indústria, todos os resíduos que a gente puder, a gente pode transformar em metano. E aqui, por exemplo, aqui é uma estimativa, aqui um cálculo mais ou menos assim aproximado, que 1 tonelada da fração orgânica dos resíduos sólidos municipais a gente pode terminar com 200 quilowatts de energia elétrica. E o que acontece com o material digerido, que ficou ali embaixo, ele ainda é rico em fósforo e nitrogênio, que a gente pode utilizar como fertilizante novamente. É claro que tem uma série de questões de que forma que eles estão disponíveis ou não, mas esse é digamos, um conceito circular de utilizar. E o que a gente faz muito aqui em pesquisa, isso não é novo, né, digamos assim, mas por que esses sistemas não são tão usados? Às vezes as pessoas falam que são instáveis, ou até que ponto eles podem ser utilizados, e como dimensionar melhor. Então, todos esses aspectos do processo de engenharia ainda tem muito a ser feito. Por exemplo, aqui é uma questão muito grande, como eles podem atender uma demanda de rede, como eles podem operar mais flexivelmente, eles podem operar rapidamente para atender um pico de rede. Então, todas essas são perguntas de pesquisa que ainda são bem atuais aqui. Então, mas tem um outro ponto que se fala, né, principalmente quando a gente tem digamos, um subsídio, mas quando outras energias que poderiam ser talvez mais poluentes, se você tem que competir o metano dessa forma com outras energias, é muito difícil. Aqui na Alemanha, a pesquisa foi ainda seguindo um forte incentivo do governo para a utilização de energias renováveis, onde o metano, digamos assim, recebeu um benefício, um subsídio para essa tecnologia aí. Sem esse subsídio, pode ficar um pouco difícil mesmo de ser. Então, uma alternativa seria produzir produtos com maior valor agregado. O metano é um produto final, muito bom, mas tem outros produtos. Então, tem, por exemplo, também ácidos carboxílicos, que se chama a cadeia média. O que eles são? Aqui a gente pode ver, tem uma lista de ácidos, então, se a gente pegar o ácido, um ácido acético primeiro, tem 2 carbonos, aí o ácido butírico, com 4 carbonos, o ácido valérico com 5, o ácido caplóico com 6, ácido enântico, o ácido octanoico, né, e o caprílico ou octanoico, com 8 carbonos. O que acontece se a gente pegar um ácido, por exemplo, o ácido caplóico, e ele pode ser facilmente transformado em hexanol, por exemplo. A gente tem as mesmas propriedades, por exemplo, de gasolina. O ácido octanoico, se fosse transformado em octanol, ele compete com combustível de aviação. Além disso, esses ácidos eles podem ser insumos de vários processos da indústria química, farmacêutica, e tem uma outra propriedade muito interessante. O ácido caplóico, por exemplo, esses ácidos de cadeia longa, eles são inibidores de crescimento bacteriano muito fortes. Então, eles poderiam, por exemplo, ser usados de maneira de um produto que não é também, ele pode ser degradado organicamente, mas mesmo assim ele pode ser usado para inibir, por exemplo, o surgimento de alguns patógenos na agropecuária, poderia ser um potencial, né? Então, e essa foi uma linha de pesquisa que eu tive a oportunidade, foi uma coisa muito legal de participar no período que eu tive, foi um período de 2 anos e um pouquinho, 2 anos, no Laboratório de Tecnologia da Biomassa da Embrapa Agroindústria Tropical, lá em Fortaleza. Então, lá a gente trabalhou nessa pesquisa com esses processos que são uma tecnologia relativamente nova, se for pensar desse jeito. Era uma cooperação com a Universidade de Cornell, que, na verdade, lá se iniciou esse processo de utilizar esse processo de implementação de alongamento de cadeia, que é como eles chamam, o chain elongation. E o interessante, se a gente for ver esse processo, a gente novamente mimetiza um microbioma, um ambiente natural. No caso aqui a gente vê um ruminante, e esses ruminantes o que eles fazem? Eles pegam um material cheio de lignina, grama, mastigam, e eles têm, na verdade, um bioreator ali dentro. Eles têm diversos compartimentos no estômago deles e transformam esse material de degradação super complicada, mesmo em reatores muito bons, em ácidos que são absorvidos pelo intestino do animal, e ele se alimenta disso. Ele também produz metano, a gente sabe disso, a gente vê muito da produção de metano ruminantes pela produção de carne, o impacto que isso gera. Nesse caso, o metano são bactérias que consomem hidrogênio e inibem e evitam a inibição termodinâmica dentro do organismo animal.
Mas, então, e esses processos já foram estudados muito na década de 50, década de 60, porque eles são processos diferentes do processo de degradação anaeróbica, que vai quebrando até o menor, eles vão alongando. É uma coisa pequena, eles adicionam, e vai ficando um processo mais longo. Esses processos foram muito estudados, assim, tem trabalhos muito bons da década de 60, que são referência depois 70, 80, e a grande sacada foi usar eles num reator. O problema deles é que os mesmos organismos que produzem, assim que chega em concentração de 2 miligramas por litro num reator desses, já inibe todo o processo, porque o ácido capróico, por exemplo, tem um cheiro, ele é já para a gente muito desagradável. Uma solução delas, quando caiu uma vez uma solução para calibrar no cromatógrafo, caiu no chão, ninguém entrava na sala, tinha que usar máscara mesmo, porque é um cheiro que penetra, assim, uma coisa. E o que acontece, uma cabra, por exemplo, esse cheiro, o ácido capróico levou por causa da cabra, o nome, né? Ela protege na amamentação o surgimento de bactérias na amamentação. Na verdade, o leite e a amamentação humana também tem um pouquinho de alguns ácidos que são inibidores de crescimento bacteriano. Então, eles estão lá, eles exercem uma função, não é porque eles são... Então, se a gente conseguir produzir eles num reator, é muito legal. E aqui a grande sacada desse primeiro grupo de pesquisa em Cornell foi que você pode produzir e extrair eles ao mesmo tempo. Então, você tem uma membrana hidrofóbica, esses ácidos são grandes, eles ficam que nem uma gordura, você pode ver em algum momento em cima, e você tira com uma membrana do reator. Quando você tira, ele para de inibir, você produz e tira. Então, essa foi uma pesquisa muito interessante. Então, e esse é um produto que tem um valor agregado muito maior do que o metano. E, por exemplo, muito maior, por exemplo, até que o próprio etanol. A gente fez, né, no grupo de pesquisa que eu participei, a gente trabalhou com resíduos da indústria sucroalcooleira e também do glicerol residual da produção de biodiesel. E com esses substratos, dá para você produzir aqui no caso, o ácido capróico, eu tenho que até corrigir, na verdade, no biodiesel a gente só chegou até o ácido valérico, o ácido etanoico teria que ser uma linha cinza também, e esse alongamento, e mostrou que é viável, né? Claro que ainda faltariam algumas etapas, né, para fazer, mas agora em outubro vai acontecer o primeiro encontro mundial desses processos de alongamento de cadeia, e já existe algumas iniciativas de reatores em grande escala, mundo afora, então eu acho que é uma perspectiva muito legal também, então é um exemplo. Mas agora eu queria falar com vocês um pouco do ponto novo, o que dá para fazer, digamos, eu falei muita coisa, assim, uma perspectiva, mas o que eu acho que é importante, vocês estão começando o curso agora, o que eu poderia falar, talvez, é usar, você vê aqui modelos matemáticos como uma ferramenta, né, mas, no caso, o modelo matemático, às vezes, não pode, né, mas às vezes pode até assustar, por parecer uma coisa muito complicada, muito complexa, mas o modelo nada mais é que é o nosso processo de entendimento, né, a gente tem um processo natural, a gente vê as coisas acontecendo, a gente interpreta. Olha só, peguei esse reator, joguei um pouco de ácido acético. Aumentou o metano. Mas quanto que aumentou? Aumentou tanto uma proporção X para quanto que eu adiciono. Então, você monta um modelo e você testa esse modelo e você testa em situações mais complicadas. É um processo que se autoalimenta. Você entende, você monta, faz uma hipótese e você vai fazendo isso. E no final, esse modelo não é para ser uma coisa, um fim em si mesmo, é para ser uma ferramenta, como eu acho que você aplicar. Na verdade, muitas vezes a gente faz modelos e nem entende, ou não dá o nome de modelo, né? Mas é um processo de entendimento. O que dá para fazer, que a gente pode agora fazer, digamos aqui, sim dar um formalismo, mas dar uma estrutura que ajuda não só a checar erros e tudo mais, mas também ajuda muito essa troca de um pesquisador entenda o que o outro está fazendo rapidamente, né? Então, essa que é um formalismo, tem uma função, não é só para ficar complicado e assustar, mas pelo contrário, é para facilitar uma troca. Eu fiz um exemplo muito simples, né? A gente tem um reator, ele entra uma coisa, alguma coisa talvez saia pela fase gasosa, ou se for um sistema aberto, como por exemplo uma lagoa de estabilização, ela recebe o oxigênio da atmosfera, né? Então ela troca, é uma troca contínua, ou é um reator fechado, que nem eu mostrei o fermentador, é fechadinho, o metano só sair quando a gente quiser, né? No geral, quando a gente está falando agora desses reatores biológicos, tem um efluente líquido e tem um lodo, mas não necessariamente, tem reatores que saem tudo junto, mas a gente tem esse sistema das coisas. Se a gente quiser agora, por exemplo, eu falei antes do fósforo na frente, entrou num reator, a gente sabe que o fósforo entra lá pela frente, ele sai como material físico,
e aí você consegue fazer esse balanço, você sabe, eu quero recuperar, eu sei onde eu vou procurar. Na parte da energia, que eu falei que essa matéria orgânica, a gente pode calcular, existe, agora não é tão relevante, talvez, mas dá para você converter até a caloria em energia, ou em outras unidades, a gente no geral não costuma usar caloria, mas seria essa conversão, que nem a gente faz, por exemplo, com um alimento, quantas calorias eu estou ingerindo, quanto que é, dá para fazer isso também no reator, quanto que eu estou dando no reator, quanto está saindo como gás, então quanto está ficando ali. Então, essa forma de pensar como um balanço, eu acho que é muito importante. Então, você vê um reator como um sistema e você sempre fica, tá bom, isso me interessa, e você tem que saber exatamente. Você não pode criar um elemento químico, né? Você não pode criar fósforo do nada, você não pode, então você tem que balancear e entender. O problema de sistemas biológicos, não é um problema, mas o que acontece é que a gente trabalha com um microbioma, que eu escrevi ali. O microbioma nada mais é do que todos os organismos juntos que vivem nesse sistema. Seria talvez os organismos da microbiota, né, que a gente também ouve muito, né, dos probióticos para alimentação, mas é isso mesmo, a gente tem esses organismos e quer que eles atinjam uma função, mas a gente tem que entender. Ali em cima tem uma foto, por exemplo, de um biofilme, de um reator que eu criei durante o doutorado, que foi, a gente vê lá no reator, tira uma tirinha dessas, isso no microscópio, essa imagem, e esses espaguetes verdes foram, na verdade, colocados um corantes, e esses, nesse caso, dava para saber muito bem, eles são um tipo de organismo metanogênico que só consome ácido acético, então dava para saber funcionalmente o que ele estava fazendo, mas, na verdade, no geral, é muito mais complicado, a gente tem as ferramentas de sequenciamento geram dados e dados enormes. Na verdade, uma das grandes limitações hoje da parte da microbiologia é a parte do tratamento dos dados, né? Quantos dados você gera, como você vai lidar, e você tem que usar isso de alguma forma, essa informação. E, no geral, então, nesse caso, se alguém indo para essa área da engenharia, você acaba trabalhando, eu pelo menos acabo trabalhando muito com microbiologistas, assim, muito. Uma coisa muito perto. Mas, aqui eu estou falando de metanogênese, aqui é um exemplo desses modelos, o que eles fazem. A gente pode ver que é de um substrato lá em cima, que é um conglomerado de partículas que vão se degradando em coisas menores, até ter o metano que sobrou, e é um gás. Só que dentro do reator, além desses micro-organismos, tem um equilíbrio físico-químico, ácido, base, o pH, muito ácido, pH caiu, mudou tudo, ou uma troca gasosa. Então, se vocês forem ver aqui, eu até estava olhando um pouco o currículo da engenharia sanitária, de novo, pensando o que eu posso falar, aqui dá para ver um monte de matéria junto, né? Dá para ver a microbiologia, que pessoalmente foi uma matéria que quando eu fiz, eu falei, nossa, para mim foi bem importante, que eu falei, não, realmente é isso que eu quero estudar. Também tem a parte de química aqui, bioquímica, claro, e também uma parte de fenômenos de transporte, são diferentes disciplinas que estão aqui todas juntas, só que se a gente conseguir juntar tudo isso, e também não precisa inventar roda, existem muitos modelos, esse aqui é um modelo publicado, que é muito utilizado, a gente consegue fazer coisas muito legais. Aqui é um exemplo só daquela coisa da observação e do teórico. Você pode ter uma simulação, que são essas linhas e os pontinhos pretos. E nesse caso, são os pontinhos pretos são as coisas que foram medidas lá. Quando você compara esses dois, você fala, opa, esse modelo realmente ajuda a descrever, ou pelo menos ele me permite entender o que está acontecendo lá. E aí você começa a falar, você pensa nas outras perguntas técnicas, o que eu posso fazer para melhorar, o que aconteceu algum problema, então você vai nisso. Vou voltar aqui rapidamente para aquele exemplo que eu falei antes, aquele reator com membrana. É um processo complexo, não vou entrar aqui em detalhe, mas tem essa coisa, esse reator maior é um reator biológico, e ali embaixo tem o número 2 e 3, são duas membranas que tiravam esse ácido da fase líquida, uma outra fase líquida, é um processo de separação. E tem vários círculos de circulação e tudo mais, só que enquanto o processo biológico funciona muito bem no pH neutro, né, pH de 7, outro processo precisa de um pH ácido. E aí você fica, opa, agora eu vou para o pH ácido ou para o pH neutro? Fica naquela, onde que eu vou, né? Então aí o que a gente fez foi tentar escrever esse sistema, que é aquela imagem em cima, dentro de um modelo.
Eu não vou entrar em detalhe o que é, mas são mais ou menos os processos, que relações que tem com diferentes coisas, mas nesse canto esquerdo o pH neutro é bom, no lado direito o pH ácido é bom. E aí você tenta descrever isso com uma série de equações, tentar descrever como esses processos acontecem, e o que tem no final, a gente, é uma questão teórica ainda, então seria agora, o próximo passo teria sido fazer essa validação, qual pH permite a maior extração, ou a maior produção, né, desse sistema. Então a gente achou um pH ali e tentou entender, mas é um pouco um exemplo aqui que eu tentei finalizar, de como um modelo desses pode ajudar vocês. No caso aqui eu fiz a recuperação de energia, mas isso é válido também para a recuperação de nutrientes, modelos que focam mais no fósforo, muitos modelos com a remoção de nitrogênio, mas que hoje em dia a gente pode repensar para a recuperação de nitrogênio, e então eu acho que dentro desses modelos, aqui é um caso que a gente tinha a parte gás, tinha uma parte líquida, uma membrana, então são vários aspectos que, se a gente for pensar tudo de uma vez na cabeça, é complicado por todos os elementos. Quando você monta um modelo desses, também é trabalhoso, mas depois você organizou, então você consegue trabalhar com muitos dados juntos. Então, eu acho que é uma ferramenta que, dentro da engenharia sanitária e ambiental, tem um potencial muito grande ainda para ser utilizado, tem, acho que, várias funções, e é o que eu tentei passar aqui de mensagem para vocês. Eu agradeço pela atenção, eu espero que tenha dado um pouco de uma ideia do que dá para fazer, de como que dá para trabalhar, e aqui também está meu contato, se alguém tiver alguma pergunta. Então, é isso que é. Obrigado. Então, continuando o nosso bate-papo, Tito, eu tenho algumas coisas para te perguntar depois de uma apresentação maravilhosa que realmente mudou minha visão sobre essa área, né? Que tem tanta coisa legal para pesquisar, né? Então, daí, vendo a tua apresentação, eu comecei a pensar, tá, então qual que é a visão dessa área, né? Então, a ideia é montar no caso, uma planta industrial que pega esses resíduos, seja da agropecuária, né? Ou seja, então, de uma estação de tratamento de esgoto doméstico e transforme em valor, né? Energia, ou então em um produto. É isso, Tito? Explica um pouquinho para a gente. Acho que dá para dizer assim, eu acho que o conceito também não é nenhuma invenção minha, né? Está ganhando muito corpo, assim, algumas pessoas já pensaram, tem sempre algumas pessoas visionárias que que nem eu pus os exemplos ali, que já estavam falando desse conceito de biorefinaria, né? Você vê os resíduos efluentes como um substrato de uma biorefinaria, você extraiu o maior produto lá, então você entra numa visão muito diferente. Tem uma série agora de artigos que estudam um pouco as implicações ou como as possibilidades, por exemplo, de usar a estação de esgoto, o carbono que está lá, energia para produzir proteína já. Então, já faz uma produção de proteína que poderia ser utilizada para alimentar animais ou coisa assim. Então, tem muitas ideias, assim, tem sistemas que eu também não falei, são sistemas bioeletroquímicos, que são sistemas que eu também, é uma coisa super interessante desses micro-organismos, que eles podem literalmente trocar elétrons diretamente um com o outro, e eles podem trocar elétrons também com uma coisa abiótica, então você pode conectar um eletrodo, você pode dar energia e converter. Então, acho que as possibilidades são muito mesmas. O que também acho que é importante falar, que agora parece tudo um pouco meio high-tech, tudo um pouco diferente, um pouco uma visão assim, mas muitas vezes também eu acho que o mais importante é ter esse entendimento do que você quer, porque sistemas que, se você, podem ser sistemas muito simples também, que atendem à demanda, né? Tem um colega que fez um trabalho muito legal, e fez também dos pilotos, um projeto, uma cooperação junto com Engana, e ele utilizou, então, um sistema eles fizeram lá, junto com os parceiros, lá, fizeram um biochar, né, um carvão ativado com resíduos, então eles usaram os resíduos sólidos para fazer um carvão ativado, que usava um sistema tipo um biofiltro, e nessa superfície você conseguia realmente uma eliminação dos indicadores fecais muito boa, e não removia nitrogênio nem fósforo, mas era ótimo, porque usavam em plantas logo ali do lado, já usavam in situ para
para cultivar, ou mesmo o sistema de wetlands, que eu sei que é muito forte aí, e é um sistema que pode atender muitas demandas, porque as plantas fazem exatamente isso. Eu falei agora em micro-organismos. Eu acho que eu tenho bastante convicção é que não vai ter um sistema que vai atender todas as demandas. Você vai ter muitos objetivos. Você não pode ter o mesmo sistema para uma cidade de 100 mil habitantes isolada do que para uma cidade dentro de uma metrópole de milhões de habitantes. Você vai ter e tudo envolve muitos aspectos, né, como você vai transportar e tudo, mas o que eu me concentro mais é exatamente nesse processo de conversão, né, do processo, e mesmo ali você já vê que são muitas possibilidades, né, por isso que eu tentei escolher alguns exemplos e mostrar como uma coisa, pelo menos, eles têm em comum, né, nos processos, o que entra é comum aos sistemas, né, então já começa com uma linha comum. A gente está falando de esgoto, a gente pode falar dos sistemas mais diferentes, mas esse esgoto é igual, e o esgoto muda um pouquinho, mas não muda muito mundo afora, não. Então a gente tem um problema que dá para vários jeitos de tentar enfrentar ele, né. Tito, então a ideia é fazer algo circular, né? Como se fosse um sistema fechado em que ao invés de a gente minerar então lá, extraindo, por exemplo, fósforo de uma rocha, a gente vai minerar então nas excretas, né? Nas nossas excretas ou nas excretas dos animais. Isso parece ser muito mais lógico, né? Concordo, e na verdade eu acho que eu tenho aquele slide, aquele círculo, né, que onde vai a coisa vai, e eu não sei se foi de propósito, mas eu interpreto que sim, que o autor fez isso. Ele mostrou, não, a gente fez toda aquela volta e agora a gente está voltando a usar o esgoto para a produção de alimentos, né, ou tem que pelo menos fazer essa noção. A questão do fósforo mesmo, agora, ela está tendo muitas pesquisas e tem tecnologias muito diferentes. Desde você extrair o fósforo da fase líquida, você ter um lodo, queimar ele, extrair o fósforo desse lodo. Tem pessoal pesquisando o fósforo que você remove com adição de ferro, precipitando, remover através, ele tem propriedades magnéticas com ímãs. Então, assim, é uma coisa muito... São muitas coisas assim que estão acontecendo, mas é que porque a motivação eu acho que é bem urgente mesmo o problema, né, de lidar. Mas eu acho que também não vai sobrar mais muito, né? Estrategicamente, é muito ruim também para os países dependerem desse fósforo sempre de algum outro lugar. E, como eu disse, o fósforo realmente, em vários estudos mostram também a qualidade dele não está melhorando, e o preço também, né? Então, são vários aspectos. Eu acho que não vai ter como fugir disso. A questão é, talvez, um pouco que forma, né? Mas isso é... Então, Tito, agora saindo dessa parte mais específica da tua apresentação, eu gostaria de saber uma opinião sobre o que é engenharia sanitária e ambiental para ti. Porque muitos alunos eles se confundem, né? Eles entram no curso, mas não sabem o que é, e é muito legal que a gente tenha, no caso, a tua opinião também, que é um cara extremamente apaixonado pela área, como dá para ver. Com certeza, dá para dizer que tem pelo menos muita convicção, né, nisso, que é muito importante. Isso é um prazer muito grande trabalhar nessa área. Eu acho que dá para dizer, acho que como eu já hoje talvez eu estou nessa perspectiva histórica, eu vou continuar na minha roda histórica ali. Eu acho que a engenharia sanitária ambiental surgiu mesmo, e é muito claro isso, como uma questão de gestão dentro da cidade dos nossos dejetos, né, ou dos nossos rejeitos. Mas isso não é uma definição estática, né? Eu acho que a gente foi evoluindo. Tem, claro, as definições clássicas, não clássicas, mas as definições bem definidas, mas eu acho que, como é um pouco pessoal, vou me dar liberdade um pouco de continuar assim. Eu acho que se a gente tem, naquele ponto foi para isso, esse ponto de já as pessoas não ficarem doentes, né? Isso era grande, uma questão de saúde pública. Agora foi evoluindo para você lidar com tudo que o ser humano faz e tentar diminuir o impacto dele. Isso é uma coisa um pouco simples, mas eu penso sempre um pouco em massa se movendo. Então, a gente, mesmo, por exemplo, a água da chuva, né, que a gente pega, a partir do momento que ela tocou o nosso solo, digamos assim, uma estrada que a gente tem, ela está pegando o farelo da borracha de pneu, ela está pegando os metais pesados que soltaram dos carros, ela está
os telhados têm metais pesados, às vezes zinco, né, muito zinco em telhados, então são quantidades, quando você soma isso tudo, chega a toneladas por ano também, esse vetor que a gente tem da água da chuva. Então, tudo que a gente tem, a gente construiu, a gente faz, tem um impacto. Então, acho que a gente, como engenheiro sanitarista e ambiental, que acho que agora a gente tem que tentar ver e ver o que a nossa sociedade faz isso e como que a gente pode adequar a nossa sociedade ao ambiente, né? Eu vejo um pouco nessa perspectiva da gente ver. E é muito mais complexo, né? Hoje, conforme a gente vai vendo na pesquisa, vai avançando nossas capacidades analíticas, a gente sabe que tem resíduos de antibióticos, de produtos químicos, de agrotóxicos, tudo isso que às vezes continua na água mesmo depois do tratamento, tudo. Então, a gente agora vê o microplástico, né? A máquina de lavar roupa, quanto que libera de poliéster, né? Então, a gente tem uma boa estrada pela frente, assim, para seguir, mas eu realmente acho que a nossa área é uma área muito abrangente mesmo, assim, né? Um curso que a gente pode ter diferentes profissionais que trabalham focam em coisas bem distintas, mas no final a gente chega num ponto comum bem rápido, né? Porque no final a gente está vendo atividades humanas e vendo como elas interferem ou como elas dependem, né, de uma questão do ambiente, né? Perfeito. Um pouco minha visão. Muito legal, muito legal. Concordo contigo. Acho que a engenharia, a sanitária ambiental tá para entender os limites da natureza e tentar enquadrar com que a gente tem as nossas atividades, né? Sustente a nossa sociedade dentro desses limites, né? Sem que não tenha perda de função ecológica, né? Exatamente. E tendo uma noção do que é finito, do que não é, assim, e nesse caso acho que também é muito óbvio no sentido de ser uma engenharia, a gente tem que realmente quantificar muito bem os limites, né, saber muito bem aonde que aperta, né, então é uma noção, mas como eu disse, é uma área dentro da engenharia sanitária ambiental, uma área muito ampla, né, eu esqueci de falar da parte atmosférica, né, mas é o outro que eu pensei que eu não preciso falar aqui com você. Mas é muito amplo mesmo, né, o aspecto, mas eu acho que é muito simples entender que a partir do momento que a gente tem uma sociedade convivendo, a gente está afetando e a gente depende, a gente está entender como a gente está afetando também, que nem sempre isso é simples, né, então... Excelente. Então, mais uma perguntinha para ti, Tito, te incomodar mais um pouco. O que você vê, né, na tua área, que é numa área no caso, o aproveitamento energético, o tratamento de efluentes, eu não sei nem como definir, né, de tão legal que é tão moderno, né, uma visão tão moderna, né. E eu gostaria de saber, né, para aqueles que se interessaram por essa área, por exemplo, estão no nosso curso e querem se aprofundar, uma área parecida com a tua, quais são as ferramentas que essa garotada precisa aprender para chegar nesse ponto e começar a trabalhar com isso? Não sei se é tão fácil de responder, eu digo assim, acho que com certeza também tem vários jeitos de abordar e de interpretar, mas eu acho que tem que ter eu acho que dá para dizer que realmente o que o curso oferece dentro das matérias, se a gente olhar assim, realmente a gente precisa de cálculo, a gente precisa, digamos assim, que são os básicos, são muito importantes, né? Também toda a parte que você depois tem, a parte química, são fundamentos, assim, e também você pode encontrar essa parte química depois na parte do concreto, porque são os carboformação, você vai ver lá também no reator, né, você vai ter muitas coisas que são, assim, se sobrepõem, então acho que mesmo às vezes não sem aquela coisa que talvez não seja muito isso, acho que dá para aproveitar, no final você acaba tendo um benefício muito grande, assim, tendo diferentes disciplinas juntas, né, então, mas o que também dá para dizer, eu acho que tem hoje em dia muitas oportunidades, assim, eu acho que tem muita informação, fonte, às vezes até demais, o que não é tão fácil, mas eu acho que a parte acadêmica e científica, eu acho que está tendo um esforço também cada vez maior, e que é muito importante, ter publicações que são acessíveis a todas, né, não vou entrar nessa aqui, mas a parte de publicações de acesso aberto a todas, e também o tipo de publicação que possa atingir um público maior, então, porque às vezes
pelo menos para mim, foi assim, você tem aquela coisa que você fala, nossa, é isso que eu quero fazer, então isso te motiva, e depois que você está motivado, as coisas vão engrenando. Então, e por mais que o curso seja detalhado, por mais que tenha muitos professores e todos, às vezes é tanta coisa acontecendo, é difícil, então tem que sempre procurar mesmo por si próprio um pouco, né? Porque às vezes as coisas vêm muito lá no final, então acho que sempre dá para tentar ir vendo o que está acontecendo, né? Assim, abrir um pouco os olhos, eu acho que ajuda muito, né? Assim, Show de bola. E agora, para fechar, Tito, gostaria de perguntar se tu tens uma mensagem final para essa garotada, algum conselho, né? Tu que é um cara que tem sucesso, né? Podemos dizer que tem um sucesso bem legal na área, né? Agora está aí pesquisando na Alemanha. Qual que é a mensagem que tu deixa para essa garotada? eu acho que é a questão, conselho é um pouco quase vocês, mas acho que é eu acho que se vocês tiverem assim essa entendimento que o curso que vocês fazem, daí já falei antes de convicção, fazer isso com convicção, ver que isso dá para fazer mesmo, as chances e oportunidades são muitas, eu acho, porque como eu falei, os meios, as mudanças são muito rápidas agora, e eu acho que se vocês entrarem agora, vocês vão estar entrando numa coisa muito dinâmica, e pode ter certeza que fazendo esse curso bem feito, vocês vão estar podendo navegar junto com essa comunidade internacional de pesquisa, tenho certeza, não tenho dúvidas que dá para fazer isso muito bem feito. E um exemplo que eu falei antes dessa pesquisa que ele está fazendo na Embrapa, lá quando eu comecei lá em 2015, já tinha algumas publicações, talvez em 2012, com esses reatores, e agora a gente vê assim que eu saí já um pouco dessa área de novo, não pelo menos não diretamente relacionado, mas é muito legal ver que está acontecendo muita coisa e eu acho também que a nossa sociedade agora, demandas e talvez com essa troca de recursos, está tudo muito rápido, a parte também de implementação em escala grande está sendo muito rápido, é muito legal acompanhar isso. Eu tenho certeza que, como eu falei do fósforo, que tem tantas tecnologias, tem também em outros aspectos, com certeza, vocês vão entrar numa coisa que é muito monótono, não vai ser com certeza. Então, acho que se abraçar esse curso bem, acho que dá para fazer muita coisa, com certeza. E a sociedade precisa, né? Com certeza precisa, né, de pessoas. Tito, só faltou uma pergunta para ti. Opa, Agora, para fechar mesmo, agora para fechar. certo. Tito, conta um pouquinho da tua história profissional, já que tu és um cara que conseguiu alcançar aquilo que, né, que tu desejavas. Conta um pouquinho pra gente. A gente tem bastante ar para cima, viu? Mas tudo bem. A pergunta eu comecei o curso em 2003 e dentro do curso eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica, fui primeiro no laboratório no Larezo, trabalhando com balanço hídrico e aterro sanitário. Depois tive mais uma oportunidade como bolsista dentro de uma empresa de engenharia, mas na verdade já muito próximo na época com o professor Lapoli, e a parte de tratamento de efluentes centralizados, esgoto. E eu tive essa oportunidade, na época, eu não sei como que é hoje em dia, mas tinha escritório de intercâmbio, e tinha essa oportunidade com a Universidade Técnica de Munique. Eu já tinha uma questão de ter um pouco, assim, de ir por familiares e ter um pouco do idioma, então, falei, não, uma oportunidade muito boa, e fui para a universidade, na época, a Universidade de Munique, e fiquei um ano lá. E lá dentro eu também tive a oportunidade de trabalhar como equivalente ao bolsista de iniciação científica, que foi aquela coisa, às vezes você está na hora certa, no lugar. Tive a oportunidade de trabalhar muito e foi uma coisa muito, muito boa, com certeza. Tanto que eu voltei para fazer o TCC e o estágio curricular lá. Esse também foi o gancho depois que vim trabalhar aqui na Universidade de Bochum, que eu acabei me falando, né, que é onde eu estou. Fiz o doutorado aqui, fiquei quase 6 anos aqui, fui para Fortaleza, na Dona Embrapa, e acabei voltando para cá. Então, agora como pesquisador. Mas, assim, nesse vai e vem, eu também nunca perdi o contato com o Brasil. Inclusive, recentemente, 2 anos atrás, mais ou menos, teve um aluno nosso aqui da Universidade de Bochum que foi teve o trabalho dele de mestrado na UFC, desculpa, na UFSC, agora eu fiquei junto com a professora Rejane, com a parte de grânulos. Então, agora a gente também tem
pessoas com doutorado sanduíche aqui das universidades do Brasil, então acho que essa troca continua e eu acho muito bom, assim, poder ter trabalhar essa cooperação, é uma coisa que, com certeza, é muito boa. Mas começou assim, não foi uma coisa planejada, né, mas eu acho que as coisas vão, assim, se orientando, movendo, né. Que show de bola, muito legal o relato. Tito, muito obrigado por essa conversa, pelo tempo. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. E um forte abraço para ti, né? Não, tá certo. Eu que agradeço também o convite, mais uma vez, foi muito... Ainda é uma experiência diferente, assim, falar aqui pelo vídeo, né, mas eu espero que, mesmo assim, deu para dar mostrar um pouco, assim, essa perspectiva, né, essa ideia, foi a coisa. Fico muito feliz e acho que, com certeza, a gente mantém contato sempre, né, e sempre vai continuando assim, né,